Outra questão também, outro encontro importante foram as sereias, as vozes que nos afastam do nosso propósito. Que depois de enfrentar Circe e conhecer o mundo dos mortos, Ulisses recebe um novo aviso, né? Ele precisará atravessar uma região onde vivem as sereias, né? Na mitologia grega, elas eram criaturas capazes de atrair os navegantes, né? Através do seu canto, né? Mas o verdadeiro perigo não estava apenas na beleza da música, estava na promessa, né, que elas faziam. As sereias ofereciam aos homens aquilo que eles mais desejavam ouvir. Prestem atenção nessa parte que é tão importante. Elas conheciam suas fraquezas, conheciam seus desejos, conheciam aquilo que poderiam fazê-los abandonar o caminho. E Ulisses sabia que não poderia simplesmente ignorar o canto. Por isso criou uma estratégia, né? Inteligência pediu que seus homens colocassem cera nos ouvidos para não, né, escutarem aquela voz que viria das sereias, né, o canto. Mas ele próprio queria conhecer o som das sereias, né? Então pediu que fosse amarrado ao mastro do navio. E assim ele poderia ouvir sem, né, se jogar ao mar, por exemplo. Então ele poderia ouvir, mas não poderia se entregar. E essa passagem revela algo muito humano, gente. Todos nós temos nossas próprias sereias. São vozes que prometem felicidade imediata. São caminhos aparentemente fáceis. São escolhas que parecem maravilhosas no início, mas que acabam por nos afastar daquilo que realmente buscamos. O mais perigoso é que essas vozes nem sempre aparecem como algo negativo. Muitas vezes chega como oportunidades, como desejos, como pequenas concessões que fazemos a nós mesmos. Eu mereço, né? E quando percebemos, estamos muito longe do nosso propósito. Ulisses nos ensina uma grande lição. A sabedoria não está em acreditar que somos fortes o suficiente para resistir a tudo. A sabedoria está em reconhecer nossas fragilidades e criar proteção. Quem se conhece, né? Ele não confia apenas na sua força de vontade. Ele cria uma estratégia. Isso também é consciência. Reconhecer nossos limites faz parte do crescimento. Não somos mais fortes porque nunca somos tentados. Somos mais conscientes quando sabemos como lidar com aquilo que nos tenta. Isso é o mais importante. As sereias continuam cantando nos dias atuais. Elas podem estar na busca exagerada por reconhecimento, né? Os aplausos do mundo. Na necessidade de aprovação, eu tenho que ser isso porque eu tenho que convencer alguém. Na ilusão de uma vida perfeita. Na promessa de felicidade instantânea. E vamos deixar mais uma pergunta para que vocês comentem. Quais são as sereias hoje que cantam para nós? E será que estamos suficientemente conscientes para continuar navegando em direção ao nosso verdadeiro destino? Será, Rafael? Essa é a pergunta. Né? Quando a vida nos coloca diante de escolhas difíceis, né? Muitas vezes nós somos colocados ali, meio que à força. Porque depois de atravessar o canto das sereias, Ulisses ainda teria que enfrentar uma das etapas mais difíceis de sua viagem. Dessa vez o desafio não seria apenas vencer um inimigo. Seria escolher entre dois perigos. De um lado estava Sila, do outro, Carabides. Duas forças terríveis que representam um dos maiores dilemas da existência humana. Sabe qual é? Os momentos em que não encontramos uma escolha perfeita. Acontece muito, né?
Carabides era um enorme redemoinho capaz de engolir navios inteiros, né? Cita era um monstro marinho que vivia em uma caverna e atacava aqueles que passavam próximos do seu território. Então, ou era afundar ou ser devorado. Ulisses recebe uma orientação. Ele não deveria tentar enfrentar Carábides ou Carabides, como preferirem, diretamente, pois seria praticamente impossível sobreviver, mas também não poderia atravessar aquele caminho sem algum risco. Ele precisaria escolher, então. E essa é uma das maiores lições, gente, dessa passagem. A vida nem sempre nos apresenta uma porta certa e outra errada. Muitas vezes encontramos situações onde todas as escolhas carregam consequências. O ser humano costuma buscar uma solução perfeita. Queremos encontrar um caminho onde nada seja perdido, onde nenhuma dor exista, onde nenhuma renúncia seja necessária. Mas crescer também significa compreender que algumas decisões fazem parte da própria jornada. Ulisses não vence porque encontra uma saída sem dificuldades. Ele vence porque aceita a realidade e escolhe com consciência o que é possível. Essa é uma das maiores diferenças, né, entre a impulsividade que todos nós temos, na maioria das vezes, e a maturidade. As pessoas, né, impulsivas procuram eliminar qualquer desconforto, enquanto as pessoas conscientes entendem que alguns desafios precisam ser atravessados. Quantas vezes encontramos nossas próprias Cilas e Carábides? Decisões profissionais, mudanças de vida, relacionamentos, escolhas que podem transformar, né? E transformar completamente nossa caminhada. Então, nesses momentos, muitas pessoas ficam esperando com, né, uma certeza absoluta. Mas a vida não oferece todas as respostas antes de caminharmos, não tem como. Às vezes é a própria caminhada que revela o próximo passo. E na nossa espiritualidade livre, nós podemos compreender que esses momentos, né, que esses momentos não vamos compreendê-lo como castigo ou punições, mas como experiências que ampliam nossa consciência. E cada escolha nos ensina. Cada decisão revela nossos valores. E cada dificuldade mostra uma parte de nós que ainda precisa amadurecer. Em todos nós. Cila e Carábides representam os extremos que muitas vezes, né, encontramos dentro de nós. E o medo de perder, né, o medo de mudar, o medo de seguir. Mas Ulisses não ensina permanecer parado, ele não nos ensina isso, né? Também é uma escolha. E muitas vezes a coragem não está em encontrar um caminho sem obstáculos, está em continuar caminhando mesmo, né, quando os obstáculos existem. As pedras, os buracos do caminho, os tropeços. O que seria da vida seus tropeços, né, Rafael? Também, né? Pois é. Seria insuportável, né, uma vida assim, né? Nós podemos falar também da Ilha do Sol, quando o desejo vence a consciência, né? Então, depois de tantas provações, Ulisses e seus companheiros chegam a uma ilha, né, do deus Hélio, o Sol. Ali existem animais considerados sagrados, protegidos por uma ordem que não deveria ser quebrada em hipótese alguma. Ulisses recebe um aviso. Seus homens não deveriam tocar naqueles animais. Era uma prova de disciplina. Uma prova de respeito. Palavras tão difíceis hoje em dia, uma prova de consciência. Mas a fome, o cansaço, o desespero começaram a dominar o grupo. Então, enquanto Ulisses dormia, seus companheiros tomaram uma decisão que mudaria novamente, né, o destino da viagem. Eles sacrificaram os animais sagrados.
né? E se alimentaram deles. Por alguns instantes, resolveram uma necessidade imediata. Isso fala ao seu coração? Comente. Mas aquela escolha teria consequências. Essa passagem revela um dos maiores conflitos humanos. O confronto entre o desejo do momento e as consequências, né? Ou a consequência das consequências. Que muitas vezes sabemos aquilo que é correto. Sabemos qual caminho seria mais saudável. Sabemos quais escolhas poderiam nos aproximar dos nossos objetivos. Mas uma necessidade imediata, uma emoção intensa, um desejo passageiro pode nos fazer esquecer aquilo que realmente importa. O problema não está apenas na escolha. Está em não conseguir enxergar além daquele instante. Fica tudo preso no agora, sabe? Eu quero. Os companheiros de Ulisses pensaram apenas no presente. Matariam a fome. Não pensaram no futuro, não pensaram na jornada, não pensaram no preço que aquela decisão trairia, né? Que aquela decisão de traição traria, porque eles traíram a confiança de Ulisses. E essa é uma lição extremamente atual. Vivemos em uma época em que muitas pessoas são estimuladas a buscar satisfação imediata aqui e agora. Eu quero tudo agora. Tudo precisa ser rápido, tudo precisa acontecer agora. Mas a consciência nasce quando aprendemos a olhar além do instante presente. Olhar além, tirar a cabeça para fora do buraco. Nem tudo aquilo que traz alívio imediato traz verdadeira solução. Algumas escolhas parecem pequenas, mas podem mudar completamente o caminho que estamos trilhando. Estamos percorrendo. A Ilha do Sol nos convida a uma reflexão simples. Quantas vezes trocamos aquilo que é essencial por aquilo que é apenas urgente? Quantas vezes sacrificamos nossos valores por um desejo momentâneo? Comentem.